Estamos no ar. Muito bem, estamos ao vivo. Bom dia a todos. Meu nome é Robson, eu sou assessor da vereadora Janaína Lima. Imagino que todos estivessem na expectativa de vê-la aqui e não me ver, mas a vereadora foi chamada às pressas para participar de uma comissão extraordinária que começou agora aqui na Câmara Municipal. Mas ela deve chegar até antes do final desse nosso evento aqui hoje. Hoje nós vamos falar de uma pauta que é bem importante, sobre um setor que é responsável por movimentar milhões de reais da economia e também por gerar muitos empregos, que é a economia criativa, né? A economia criativa envolve a utilização de criatividade e inovação humana como fatores chaves para a existência de negócios em várias vertentes setoriais, seja moda, jornalismo, mídias digitais, entre tantas outras. O crescimento de organizações adeptas a, se é que a gente pode chamar isso de filosofia corporativa de economia criativa, vem aumentando muito nos últimos anos, principalmente a partir do momento que esse setor começou a ser identificado dessa forma, né? Números mostram que em 2019 foram gerados aproximadamente 328 mil vagas de trabalho só na cidade de São Paulo, no que se chama de indústria criativa, segundo o relatório da Filijan. Sobretudo devido ao impacto gerado por esse modelo em termos de geração de lucro, criação de empregos, exportação de valores. Então, para a gente falar sobre esse tema aqui, a gente tem um time muito bacana aqui hoje presente. Nós vamos conversar hoje com a Eliana Russi, que é assessora estratégica da Potência Ventures, diretora executiva da Abra Games, é especialista em negócios sociais, tendo trabalhado para diversas organizações da sociedade civil, fundos e empresas com interesses em negócios, com a base da pirâmide. Integra o grupo responsável pela criação do primeiro MBA de Gestão em Negócios Socioambientais no Brasil. Não sou eu essa. Oi? Não sou eu essa. Não? Não. Perdão, Eliana. Não tem problema, acho que para me amar, eu não sou essa pessoa maravilhosa que você está descrevendo. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente teve essa falha aqui, peço desculpa, Eliana. Imagina, não tem problema nenhum. Vamos mudar a dinâmica? Então, Eliana, por favor, se apresenta para a gente. Claro, bom dia a todos, obrigada aqui pelo convite, uma delícia essa manhã, começando aí com tantos amigos que eu não via faz tempo, o Laganaro, o Simon, o Douglas, obrigada pelo convite. Bom, eu sou Eliana Russi, eu trabalho em indústrias criativas desde 2001, quando a gente não sabia nem o que significava isso, economia criativa, o que era a cultura de um povo, de uma nação, ou era a indústria mesmo ligada a isso. Enfim, era uma mistura. Hoje a gente tem mais claro que é uma indústria dividida em várias verticais, e hoje eu falo com um pouco mais de propriedade sobre a indústria de games, que é o que eu represento pelo meu trabalho na Abra Games, que é a Associação Brasileira das Empresas que desenvolvem videogames, e também no Big Festival, que é um evento que a gente realiza aqui no Brasil, fazendo com que a cidade de São Paulo se tornasse um hub de negócios para jogos independentes. Então, essa é a minha área de atuação, é uma indústria bastante importante, mas eu vou parar aqui, eu vou deixar para os outros colegas também se apresentarem, e depois a gente volta um pouco para falar do setor, acho que é melhor, né? Então, bom dia. Bom, para não corrermos o risco de algum outro contratempo, vamos passar a palavra para o Ricardo Laganaro. Ricardo. Bom dia aí todo mundo, prazer estar aqui, Simon, Douglas, Eli, Robson, e quem estiver vendo, eu sou Ricardo Laganaro, eu sou sócio e Chief Storytelling Officer, que é um nome bem metido a besta, mas é divertido, porque eu faço, cuidar da parte de narrativa e de como contar histórias nesse novo formato que é a realidade virtual. A gente, da Árvore, né, que é a nossa empresa, a gente
tem a sede aqui em São Paulo, mas a gente tem uma atuação global, tudo que a gente faz, a gente vende em lojas online globalmente. E aí temos algumas experiências, tinha feito até uma apresentaçãozinha para mostrar uma coisa, mas acho que dá para conversar no meio do papo, mas acho que o foco é esse novo mercado, né, que está surgindo de novo desde 2014, mas que vai desembocar numa coisa que acho que vai ser muito comum na vida de todo mundo, que é a computação espacial, vai ser a próxima forma de interagir com dados, né, depois do touch, das telas dos celulares, e que a gente já está trabalhando abaixo da superfície antes disso acontecer e o joelho da curva subir, para estar tentando ser um dos protagonistas globais, trazer o Brasil como protagonista global, porque é uma revolução que está chegando no mundo inteiro ao mesmo tempo. E a gente tem exemplos de casos de vários países que nunca foram protagonistas em revoluções de tecnologia, comunicação e arte aparecendo, e a gente não quer perder esse bonde. E já temos aí alguns resultados que são bem legais, que mostram que não é impossível. E esse papo, né, de iniciativa privada e poder público, eu acho que está no momento mais do que essencial de estreitar para que essas condições de que isso frutifique para todo mundo aconteçam. Legal, Ricardo, obrigado. Douglas Lopes, a bola está contigo. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho de algo tão interessante, tão importante para a nossa economia, né, que é uma área de negócio aí da área criativa. Falando um pouquinho do meu histórico, eu comecei na área de economia criativa há 8 anos, criei uma produtora cultural, então a gente iniciou realizando festivais, eventos, projetos. Foi no período que a gente teve o primeiro contato com as leis de incentivo fiscal, então a gente iniciou realmente fazendo um trabalho em toda a jornada do uso das leis, criação de projetos, enquadramento do projeto em lei, captação de recursos, produção, comunicação e prestação de contas, conhecendo um pouquinho aí de toda essa jornada. E há 4 anos, depois de ter essa experiência com a Sintonize Produtora, que é a nossa empresa, depois de 4 anos trabalhando e entendendo vários gargalos e desafios desse mercado, do uso das leis de incentivo, da economia criativa, a gente aprofundou bastante no desafio, no problema, na dor que esse ecossistema apresentava, e a gente criou uma startup chamada Incentive-me, que busca trazer mais eficiência para o uso das leis de incentivo e conseguir trazer mais recursos para a área de economia criativa e também outras áreas importantes aí para a área social, esportiva, enfim. A gente trabalha hoje com todas as leis, mas com ênfase muito forte na área de economia criativa. Então, hoje a gente está com a startup ajudando projetos na sua viabilização, na captação de recursos, para realmente potencializar as ações desse mercado, que é um mercado tão importante para o país. Legal, Douglas, obrigado. Simon, se eu falar seu sobrenome errado, você me corrige no ar, não tem problema, tá? É só ler sem ar. Simon Zacher, certo? Muito bem. Esses nomes europeus, fica difícil. Simon, tá contigo a bola. Valeu, Robson. Bom dia para todo mundo, para quem está em casa aí assistindo a gente ou no trabalho, né? Finalmente estamos voltando aos poucos aí essa retomada. Meu nome é Simon Zacher, sou CEO, coordenador geral do Festival Internacional de Criatividade Pixel Show. Legal estar aqui com tantos colegas. Douglas pela parte de buscar captação, Ricardo Laganaro já palestrou com a gente algumas oportunidades, fizemos até live nesses últimos meses. A Eli também já esteve lá com a gente já esteve lá no Big, então é um time aqui de craque, sem dúvida. Eu estou no mercado de eventos há uns 30 anos, mais ou menos. Mentira! Quase não sobrou nada para comprovar. Mas eu comecei bem cedo, quando eu ainda era voluntário. O meu primeiro evento, na verdade, foi quando eu estava no colégio. Quando eu organizei o David Bowie, o David Copperfield no Brasil. Que legal. Que honra, né? Quando eu era do Grêmio Estudantil. Começou bem. E aí, a gente a Zup Live é a organizadora do festival, a empresa que eu tenho com meu irmão. O pessoal brinca que ele é o Photoshop, eu sou o Excel. E
a gente tem um time super, super enxuto, super bacana, e a gente faz o maior evento de criatividade da América Latina, que é o Pixel Show, desde 2005, e é em nome do Pixel Show que eu estou aqui. A gente tem a revista ZUP também de criatividade, arte, design, e a nossa ideia é sempre fomentar e inspirar a geração atual e as próximas que virão. Então, deixar o legado e fazer com que esse mercado, que hoje é conhecido como economia criativa, antigamente eram as 7 artes, antes só se falava de arte e design, né? Então, que a gente possa fomentar e que a gente possa ajudar, como o Laganaro começou a falar, que a gente possa ajudar as próximas gerações a estarem prontas para o trabalho que nem existe hoje em dia, que vai começar a existir em breve. Os empregos, trabalhos, etc., que vão surgir na economia criativa, né? Boa. Muito bom. Bom, para quem está acompanhando aí, já viu que vai ser incrível essa conversa entre essas 4 pessoas. São, assim, incríveis e super importantes dentro desse mercado. Então, sem muitas delongas, sem alongar demais, vamos já para a nossa primeira questão de hoje, que não tem como deixar de falar, que é o momento que a gente vive, da pandemia do Covid-19. Como vocês têm visto o impacto da pandemia no setor de economia criativa, e aí cada um na sua área mais específica dentro da economia criativa, e aí até pegando um gancho do que o Simon falou, até vocês podem trazer um pouco da opinião de vocês, se esse também é um momento que pode ser aproveitado para se pensar num legado, até de aprendizado, desse momento que pode ser levado para o pós-pandemia. Eu vou começar pela Eliana. Eliana. Olha, eu tive a oportunidade recente, agora em junho, de realizar um evento que era presencial, que é o Big Festival, né, como eu falei para vocês. É o principal evento aqui da América Latina para a área de games, e a gente foi pego de surpresa em março com essa decisão, né? Cancelamos tudo, porque a gente sabe fazer o presencial, é o 8º ano que a gente vai fazer o presencial, ou a gente se aventura pelo digital. Obviamente que a gente gosta de um desafio, a gente se aventurou pelo digital. Em 2 meses a gente montou um evento novo. Além dos desafios de você trabalhar numa pandemia, onde as suas equipes de produção, o pessoal do estúdio que a gente precisou, né, porque a gente teve 25 talks ao vivo e com tradução simultânea, a gente entregou 20 horas de conteúdo. Você imagina isso com cada um dos speakers e o seu time de produção não podendo estar junto dentro de um estúdio, não poder, né, e você com pessoas entrando de várias partes do mundo, enfim, foi um desafio grande, que a gente não esperava. Talvez essa transição para o digital, sem a pandemia, talvez fosse demorar mais, e fosse mais simples, porque a gente poderia pôr a equipe trabalhando, né? Você põe lá todo o pessoal que vai fazer os cortes, enfim, tipo um estúdio com mesa, bem bacana, que todo mundo teve que vestir de astronauta, de máscara, de roupa branca, igualzinho a gente vê aquelas coisas de ficção científica. Deu certo? Deu. A gente teve, assim, alguns outcomes, assim, que eu quero falar que foram muito interessantes, assim. Primeiro, a gente rompeu um paradigma, né? Não existe mais fronteira geográfica. Acabou isso. Agora, o Brasil está perto, assim como a Índia está perto, como qualquer outro país, porque não significa mais, né? Puxa, eu não vou falar no evento do Pixel porque eu tenho que ir até São Paulo e eu estou sem agenda. Não, isso acabou. Essa barreira acabou. Então, o Brasil ficou muito mais perto e integrado ao mundo. Isso, para nós 4 aqui, eu não sei muito bem o Douglas, se ele está muito ligado, mas para a gente que é do digital, que a gente não precisamos estar juntos, desenvolvendo e produzindo, que a gente trabalha muito já remotamente há bastante tempo, é uma transição rápida e menos traumática. A gente vê que as outras indústrias, as outras verticais da economia criativa, como, por exemplo, até o pessoal de televisão, de cinema, os músicos, esse pessoal sofreu muito, porque eles precisam estar no mesmo local. Você vai fazer um filme live action, as pessoas não estão na cena, no estúdio. A gente conseguiu, aqui, acho que nós todos aqui, a gente está
um ponto acima nessa curva. A gente consegue trabalhar e aumentou muito para nós o volume e a demanda de trabalho para a gente. Então, assim, a indústria de games, e aí eu coloco o pessoal de realidade virtual, estendida, nós somos todos irmãos, a gente está na mesma, a gente tem empresas, a Árvore é nossa associada, então, quer dizer, eles fazem games e usam tecnologias de realidade virtual ou não, enfim. Para nós foi fácil e está sendo um desafio atender a demanda que cresceu. Ao contrário dos nossos colegas que estão em áreas que estão sendo extremamente castigadas, né? Então, a gente vê o pessoal de circo, o pessoal de teatro, os músicos mesmo, enfim, impedidos de estar o público deles de ganhar o dinheiro deles. Isso é muito, muito sofrido, eu acho, um momento triste para eles, mas para nós não foi um impacto tão grande. Bom, rompemos uma barreira geográfica, isso não existe mais, a gente agora está presente, ficou bem claro que o nosso fuso horário aqui no Brasil é bom, a gente não está 12 nem 24, a gente está no máximo 5 para lá e 4 para trás, então a gente consegue ficar no meio e se adaptar aí com um parceiro americano, um parceiro europeu. A nossa capacidade de falar com as pessoas aumentou muito. A gente conseguiu pôr no Big Festival 22 mil pessoas assistiram às 20 horas de conteúdo que a gente apresentou. Isso, para nós, assim, aumentou muito. O que a gente conseguiria pôr num auditório? 500 pessoas para assistir aquela palestra? Né? Então, assim, e a gente conseguiu levar para fora de São Paulo. Nosso objetivo é que São Paulo cada vez cresça mais, fique mais forte, mas a gente tem que buscar talentos também fora de São Paulo e trazer negócios de fora de São Paulo para São Paulo. Então, essa capilaridade é super bacana para a cidade. Outro número inacreditável que falou assim, não é possível, né? 1,2 milhão viewers, ou seja, 1,2 milhões de pessoas em algum momento entrou ali, não sei se ele ficou, se ele saiu, qual foi a taxa de retenção, mas passou pelo Big Festival Digital. Então, a pandemia, para nós, assim, é um grupo seleto, nós aqui somos desse grupo, ela teve um impacto positivo. É lógico que a gente sente falta, eu que sou produtora de eventos, é lógico que eu senti falta do meu auditório cheio, eu adoro sentir, as pessoas estão gostando, estão vibrando, tira isso, para esse cara mudar de assunto, você fica ali dirigindo meio palco e emocionada de ver que as coisas estão dando certo, ou, ai meu Deus, isso vai dar tudo errado. Então, isso eu senti muita falta. E também, obviamente, das pessoas, né? Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir realmente fazer novos negócios. Agora, falando da parte de business, que é minha área também, a gente acaba, quando realiza o nosso evento, a gente acaba trazendo e atraindo muitos compradores e parceiros para São Paulo. Eu não sei se novos negócios de vulto maior, assim, que envolvam mais dinheiro, realmente são feitos sem que você, principalmente na nossa área, né, que não é um projeto que o cara vai te entregar até a planta do apartamento, isso eu vou ter entregar daqui a um ano, né? O nosso negócio, ele transita nesse caminho da criatividade, da paixão, é lógico que toda a tecnologia, mas eu não sei quanto tempo a gente sustenta uma indústria sem a interação humana. Essas são as minhas observações, assim, iniciais. Acho que dá um bom caldo aí para vocês começarem a discordar comigo. É isso, gente. Bom, demais esse panorama. Ricardo, Bom, primeiro ele falar que foi incrível o Big, a gente teve um painel lá que foi muito legal, deu muito orgulho de estar participando e nessa começo dessa revolução, digamos, né, forçada, mas deu muito certo, foi muito legal mesmo. A audiência, a gente tem, os reviews adoraram o painel de vocês, a gente vai, inclusive, agora fazer um repost, que está tudo no YouTube, outra coisa maravilhosa, está tudo no YouTube. Não é efêmero, né, fica perene, né, a conversa, né. Desculpa, Ricardo. Eliana, você tem como disponibilizar como as pessoas chegam? Está no canal de vocês, é isso? No YouTube? Sim. Eu não entendi. Você entendeu?
Eu também dei uma cortadinha, se ele puder repetir, acho que é melhor. Não, desculpa, inclusive, te interromper, Ricardo, mas só para a gente não perder, para quem quiser assistir a apresentação de vocês no evento, tá no canal de vocês no YouTube, Eliana? Tá, no Big Festival, você entra www.bigfestival.com.br, já vai estar de cara, assim, assista, você escolhe a palestra e ele já te joga no canal do YouTube. Legal. Ricardo, perdão, pode continuar com o raciocínio. Imagina. Não, mas acho que é legal porque é o link, né? Assim, a gente que produz, a gente precisa de eventos como o Big, como o Pixel, para, enfim, conectar com o mercado, com o consumidor, com os outros criadores, e sem isso a nossa indústria não existe quase. E é muito legal ver que aqui no Brasil a gente já foi ágil e rápido o suficiente para começar a se reinventar e não deixar passar o ano, né, em branco, né? Então, acho que era bem importante falar como foi legal para a gente o Big. E aí, assim, do nosso lado é meio que sentimentos misturados, né? Então, no que a Eliana falou da questão das pessoas estarem consumindo mais conteúdo, isso aumentou muito, né? A realidade virtual teve uma coincidência, digamos que bem nesse período da pandemia, foi quando já estava estourando as vendas de equipamentos mais baratos e de melhor qualidade, e o mundo está começando a ter uma explosão de equipamentos de uso em casa de realidade virtual para entretenimento, e aí rola uma pandemia com obrigação de quarentena, isso só potencializa. Por outro lado, a gente tem um dos problemas que eu acho que aí o poder público pode ajudar muito, é que as marcas grandes não conseguem vender headset no Brasil, né? Os óculos de realidade virtual é tão difícil, acho que, trazer coisas e importar coisas para o Brasil, que os grandes players não vendem no Brasil, né? E se você consegue comprar, com um preço que é 4 vezes o que deveria, porque alguém trouxe pelo Mercado Livre, ou seja lá como for. Então, a gente tinha na Árvore um braço que chamava Voyager, que eram lojas, como se fossem os antigos fliperamas, quem é mais velho, o Hot Zone, o Playland, em shopping, para as pessoas irem e entrar em contato com essa tecnologia de uma forma legal, com conteúdo curado e com, o topo, digamos, o que é o high-end da tecnologia disponível no mundo. Com a pandemia, a gente fechou as 4 lojas, né? A gente tinha uma em Curitiba e 3 aqui em São Paulo. E isso que a gente sempre falava como que era uma forma de começar a democratizar, ainda era caro, ainda estava em poucos lugares, mas se não for esse tipo de coisa, não tem nada, porque as pessoas não têm como ter o óculos em casa ainda no Brasil, a não ser que elas viajem o tempo inteiro, enfim, casos muito especiais, né? Isso acabou. Então, é meio dicotômico, porque o estúdio a gente se adaptou muito bem e a gente está trabalhando 100% home office, a gente continua lançando jogos e as experiências que a gente faz. O destaque lá fora está cada vez maior, só que o Brasil está começando a ficar para trás. E foi uma bandeira, sei lá, né? Eu trabalho eu estava antes na O2 Filmes, né? Produtora do Cidade de Deus, lá trabalhava no departamento de inovação, comecei a pesquisar a realidade virtual em 2012, e eu sempre falei, putz, é legal porque a gente não está atrás de lugar nenhum no mundo. Está começando no mundo inteiro do zero junto, e todo mundo está tendo que aprender a lidar com essa tecnologia que nem existe ainda para criar conteúdo, e criar mercado, e criar um ecossistema. E brasileiro é bom em lidar com coisas sem padrão, sem standard, né? Então a gente ia o tempo inteiro para os eventos lá fora, e a gente viu os americanos, os europeus, sofrendo até mais que a gente, com a dificuldade de não ter uma indústria estabelecida, né? E a gente conseguindo fazer coisas e se destacar e ter, enfim, uma certa relevância. Isso continua. Só que agora a base instalada de usuários nos outros países está crescendo assim vertiginosamente, e a gente está ficando para trás porque não tem como comprar headset no Brasil. Então, a gente cada vez mais vira uma empresa global que só está sediada em São Paulo, mas a gente nem olha, entre aspas, porque a gente tinha a Voyager, né, para o mercado brasileiro ainda, né? Tudo que a gente solta é em inglês primeiro, né? E aí a gente põe em português porque a gente é teimoso, mas não tem, assim, relevância praticamente ainda. Então, eu acho que, não quero tomar muito tempo, mas é um momento interessante, porque o mercado está decolando,
todo mundo sabe que o ano que vem a Apple vai lançar o óculos dela e coisas vão acontecer nesse segundo semestre que a coisa vai ficar cada vez mais mainstream globalmente e a gente precisa encontrar formas de fazer o Brasil não ficar para trás e São Paulo que puxa sempre, né? Mas aí, Ricardo, aproveitando para a gente não perder, quando você fala que o Brasil não consegue vender headsets, o principal entrave são a carga tributária, são os impostos? Eu acho que é um complicador. Eu sei que é muito difícil para as empresas conseguir vender coisa aqui, né? A Helena pode falar um pouco, mas a Nintendo fechou a operação no Brasil, né? Assim, se eu não me engano. Voltar, né? Vão voltar. Eles vão voltar. Mas a HTC, que era um dos maiores fabricantes de óculos, por exemplo, eles tentaram vender no Brasil no começo e desistiram, né? Mas a gente tem hoje, o maior vendedor é a Oculus, né, que tem o Oculus Quest, que é esse óculos aqui, que não precisa ligar em computador nem nada, você só põe ele no rosto e ele funciona muito bem, e é do Facebook. E o Facebook, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo, né? E eles não vendem no Brasil, o que não faz o menor sentido, né? A gente, há 2 anos atrás, teve um evento que o Facebook fez aqui no Brasil, e eles alugaram óculos da gente para fazer o evento e mostrar a realidade virtual, porque nem eles ainda tinham, sabe? Então, como que a gente faz o Brasil ser atrativo para o Facebook? Porque a hora que começar vai explodir, como tudo no Brasil, né? A gente é early adopter, a gente ama tecnologia. Eu não sei os meandros que fazem a coisa não funcionar, mas na prática não acontece. E no resto do mundo já está comum, né? Então, é uma preocupação grande. Só para pontuar, a Nintendo anunciou no Big que, enfim, está voltando para o Brasil, e essa semana chegou para bastante gente o device deles, né, a plataforma deles. Todo mundo muito feliz, só que pagou-se mais 100% sobre o valor daquilo, isso você sendo desenvolvedor, não é que a gente comprou para brincar em casa. Chegou então, um equipamento para que você possa, então, portar os seus jogos para o Nintendo Switch. Quanto custou? O dobro, porque tinha 100% em cima de impostos. É assim que é o Brasil, é complexo. Então, a gente, como ele falou, o Brasil está indo muito bem na área de games porque a gente está indo bem lá fora, porque não dá para realmente trabalhar com a realidade que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem uma população que, no máximo, boa parte, no máximo tem um celular, não tem um computador, que dirá um console caro, então a gente exporta. Não que seja um caminho ruim, não é, mas, como ele falou, inibe muitas empresas grandes de tecnologia de estarem aqui investindo junto com a gente em pesquisa, desenvolvimento e mercado. A gente não tem isso aqui. Como é que você vai trabalhar ou desenvolver alguma coisa própria para o mercado brasileiro se você não consegue, é proibitivo até trazer o equipamento, né? Então, não sei, acho que o que o Ricardo falou é importante, mas também não é uma coisa simples, a gente já falou isso em vários fóruns de governo federal, Ministério da Economia, enfim, eu acho que não é um problema da nossa indústria, é um problema estrutural, né, do Brasil. Só bem pouquinho para dar tempo e não monopolizar, mas isso que você falou é muito importante, porque, por exemplo, a gente tem uma relação muito boa com as plataformas e eles já começam de cara. A gente não manda dev kit para o Brasil, se vira. Então a gente teve que ter um escritório físico em LA para receber todos os equipamentos lá e a gente fica se virando para trazer equipamento para o Brasil para desenvolver. Que nem ela falou, não é para jogar, né? Então, isso já é um entrave, assim, gigantesco e a gente, enfim, tem que ficar... não é... Por exemplo, no cinema a gente tem o Recine, né, que você pode importar equipamentos para salas de cinema sem imposto, porque isso gera indústria aqui, né, a indústria de exibição, de distribuição. Então, tem forma, sim, do governo incentivar, ou não atrapalhar, pelo menos, e já faz isso com outras indústrias que lidam com tecnologia, né? Não é nem subsídio, é só não importar para quem produz. E isso já melhoraria muito as condições. É um exemplo, por exemplo. Bem complicado. Com tudo isso, a gente também corre o risco de virar um país com quem tem console acaba tendo só console velho, né? No meu caso, eu tenho um Xbox 360, os preços dos novos estão proibitivos, assim. Douglas.
Vamos lá. Bom, vou tentar fazer um gancho, mas por uma perspectiva um pouco paralela, né? Eu acho que o ecossistema, né, o mercado da economia criativa, o pessoal, a Eliana e o Laganaro comentaram um pouco mais sobre o dia a dia, a produção, a execução, né, de um grande evento e também da produção de games e de novos produtos. Eu vou concentrar um pouquinho a energia mais pensando nas áreas de fomento, de como, de fato, trazer recursos para esse mercado, de como a gente consegue, de fato, trazer uma injeção de capital para poder ajudar nessa democratização do acesso à tecnologia, para conseguir, de fato, ajudar nessa quebra de barreira e dar ao Brasil esse mercado, acesso a esse mercado, que, de certa forma, tem um povo extremamente criativo e, ao mesmo tempo, não consegue acessar tudo que cria, porque não tem essa capacidade de compra e essa limitação quanto ao acesso. E também falar um pouquinho do ecossistema de startups, que eu acho que pode auxiliar muito aqueles novos empreendedores, quem trabalha com isso, quem vem fazendo um trabalho na área criativa, que pode também acessar alguns pontos importantes. Então, sem dúvida, a pandemia impactou demais todas as áreas, produção, de captação, de novos projetos, de atuação como um todo. Concordo 100% com o que a Liana colocou, de realmente ter quebrado barreiras, né? Então, antes a gente fazia 3, 4 reuniões, quem está em São Paulo vai para o Rio, vai para o Nordeste, enfim, são reuniões muito pontuais, e hoje a gente faz 6, 7, 8, 10 reuniões num dia, e no mesmo lugar e com a mesma produtividade que antes. Para fechar um grande negócio, era impossível ir sem não fechar esse grande negócio sem apertar a mão do investidor, para que ele te conhecesse, para que de fato ele tivesse um nível de credibilidade, e que hoje uma negociação de um investimento, através de lei de incentivo ou de uma cota de patrocínio, isso não tem outra forma, isso tem que ser feito digitalmente, então você quebra essa barreira, essa necessidade da presença, o que facilitou muito a dinâmica de venda e a expansão também essa questão regional. Então, você precisa fazer uma reunião com uma empresa do Nordeste, uma empresa do Rio, uma empresa do Sul, você consegue ter essa flexibilidade e também essa dinâmica de trabalho muito mais eficiente. Para contextualizar um pouquinho, acho que quem está assistindo tem uma afinidade maior com a área da economia criativa, não sei se conhecem as leis de incentivo, que é um tema bem importante para esse mercado. Para quem não conhece, as leis de incentivo permitem que pessoas e empresas destinem parte dos impostos para projetos aprovados nessas respectivas leis de incentivo. E a regrinha é muito simples, as leis federais, no caso a Lei Federal de Incentivo à Cultura, permite o direcionamento do imposto de renda, que é o imposto federal. A lei estadual, que é o PROAC, Programa de Ação Cultural, ele permite a destinação do ICMS, que é o imposto estadual, e a lei municipal, que é o PROMAC, permite o aproveitamento do ISS e do IPTU, que são os impostos municipais. Então, isso fica aqui um convite para quem é do ecossistema, para quem quer criar um projeto, para quem tem projeto, para quem é da área, ou para quem ama, apaixonado, pode pegar o IPTU do seu apartamento, da sua casa em São Paulo e apoiar o projeto do Simon, que é o Pixel Show, que é um projeto incrível, e fazer essa destinação lá para ajudar, que é um projeto que já está aprovado em lei, né? Ou a empresa, que um empresário que está assistindo, que também pode fazer esse direcionamento. Então, é uma fonte de fomento muito importante, né, para que a gente consiga fortalecer os projetos, os eventos que são realizados através de leis de incentivo, né, que é essa conscientização, né, essa educação é mostrar realmente como isso é feito, de que forma, é exatamente por isso que a Incentivo traz essa solução para a jornada de utilização das leis de incentivo. Então, se você quer criar um projeto, pode entrar em contato com a gente. Se você já tem um projeto e precisa captar recursos, também pode entrar em contato com a gente auxilia em toda essa jornada para viabilizar projetos. Então, isso falando um pouco das fontes de fomento, também foram lançados alguns editais, é importante que fique atento a essas oportunidades para inscrição, para, de fato, trazer mais recursos para o seu projeto. A gente sabe que está todo mundo passando por uma fase muito difícil, e é aquele ditado, né, que a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Então, você precisa captar recursos, você precisa adaptar o seu projeto, você precisa pensar no digital, você precisa fazer reunião, precisa repensar toda a estrutura, a lógica de atuação, só que não pode parar. Todo mundo tem que fazer a coisa andar, tem que ter ali a renda e a gente conseguir avançar. Então, acho que isso é um ponto de atenção muito importante, né, a gente conseguir se ajudar para trazer mais recursos para esse ecossistema e a gente conseguir viabilizar mais projetos. E aí, em paralelo,
também falando um pouco do ecossistema das startups, que a gente está muito inserido, a gente já participou de programas de aceleração no campus da Google, programa de aceleração do Inovativa Brasil, que é do próprio Ministério da Tecnologia. A gente foi incubado na USP, no CETEC, depois lá em Florianópolis, no Celta, que é onde fica a maior parte do nosso time, lá no Parque Tecnológico. Então, isso também eu coloco como uma recomendação para quem atua nesse ecossistema, né, que busquem parceiros, mentores, o envolvimento com esse ecossistema empreendedor, porque ele te dá um suporte muito rico na construção de novos projetos, na construção, e principalmente nesses momentos de crise, como a gente está vivendo agora, é muito importante que a gente crie alianças e parcerias estratégicas para que a gente consiga se ajudar, né? E eu acho que uma aceleradora de startups, ela tem muito essa essência, né? Ajudar a validar as ideias, ajudar a criar um novo produto, um MVP, uma estrutura, um modelo de negócio, trazer realmente formas mais estratégicas de sustentabilidade financeira, e ao mesmo tempo a incubadora ela te dá uma base, né, com apoio jurídico, apoio contábil, um apoio técnico, um relacionamento com o ecossistema, com mentores, com executivos. Então, eu acho que quem está pensando em iniciar um negócio na área de economia criativa, ou que busca, que é apaixonado pela causa, que se envolva, né, com o ecossistema, que tenha esse contato, que eu acho que agrega muito valor, né? Então, tentei fazer um complemento aqui, de uma forma, por uma perspectiva um pouquinho paralela, né, voltando aí para a área de economia criativa, mas para a área de fomento, né, então avaliem leis de incentivo, editais, eu acho que é uma fonte de fomento muito importante, é onde o Brasil hoje tem o maior número de leis, né, então várias leis estaduais na área de economia criativa, várias leis municipais, então na sua cidade, pesquisa, vê se tem, claro que hoje o foco é em São Paulo, e São Paulo é beneficiado, porque já tem as leis nos 3 âmbitos, dá para trabalhar com a federal, pode trabalhar com a estadual e pode trabalhar com a municipal, então já tem essa dinâmica mais refinada, e ao mesmo tempo o envolvimento com o ecossistema empreendedor também pode trazer um suporte maior no desenvolvimento de novos negócios e auxiliar nesse desafio, que a fase é difícil, mas eu acho que é um momento da gente se unir, da gente se ajudar, para conseguir de fato trazer um acesso maior a todo esse mercado, que é um mercado que gera muito emprego, que tem um potencial muito maior do que o que está sendo explorado hoje, né? A gente, principalmente o pessoal que está aqui, eles entendem isso melhor, porque que lá fora isso explode com uma naturalidade, uma fluidez e num ritmo, e aqui no Brasil, que muitas vezes tudo é criado, a gente ainda está num ritmo mais lento, né? Então, eu acho que é uma reflexão importante, e como a gente consegue se ajudar quanto ecossistema, o produtor, o criador, o captador de recursos, as startups, o ecossistema, mentores, executivos, o poder público, o poder privado, essa união de forças para que a gente consiga acelerar esse crescimento e, de fato, dar uma base mais sólida para essa nova geração que vem, para que a gente não assista, mais uma vez, né, uma transformação digital, para que a gente participe como protagonista desse movimento. Muito legal, Douglas. Cara, assim, os insights que você trouxe, as direções para as quais você apontou, assim, acho que quem está acompanhando, vai acompanhar depois, vai pegar essas dicas e vai conseguir fazer bastante coisa. Eu vou passar a palavra para o Simon, mas eu vou sair da transmissão porque a vereadora Janaína Lima já está aqui conosco. Fica com a gente, Robson. Não, eu vou acompanhar no bastidor aqui porque a conversa está incrível. Então, eu vou passar a palavra para o Simon. Janaína, vou deixar contigo, tá bom? Tudo bem, Janaína? Bom dia. Tá sim. Tá mutada. Rose, fica com a gente, é um privilégio tê-lo aqui. Fica aqui conosco. Boa. Bom, obrigado, Robson, a todos os colegas que já falaram. Janaína, que bom que conseguiu entrar depois de apagar o incêndio lá. Eu acho que tudo que os colegas já falaram, eu vou tentar não repetir, porque muita coisa é similar, obviamente. A gente está falando de diferentes setores, a economia criativa ela é muito rica por conta disso, né? Ela é multidisciplinar, multiterritorial, mas no fundo todo mundo está, de alguma forma, entrelaçado. Eu vou só pegar o gancho do que o Douglas falou, o Festival Internacional de Criatividade Pixel Show, assim como o Big e outros eventos, usam as leis de incentivo, e eu queria deixar aqui, de novo, tem muito empresário, muita empresa que ainda tem medo de usar as leis de incentivo. A gente ainda, quando vai fazer reunião para captar recursos, ainda ouve algumas coisas desse tipo. Fica uma dica aqui, uma sugestão para o poder público
deixar mais fortemente, mais claramente como funcionam as leis para os empresários, porque ainda tem muita gente que acha que usar a lei de incentivo e ter isenção de algum imposto para incentivar projetos em qualquer área que seja que possa, né, cultura, esporte, etc. Ainda tem gente que fala, putz, mas daí a Secretaria da Fazenda vai me olhar com uma lupa maior do que o normal, né? Então ainda tem alguns critérios assim que atrapalham o bom andamento do mercado de quem usa as leis de incentivo. Respondendo à pergunta do Robson da pandemia, a gente está desde o dia 13 de março em casa. Esse ano começou com tudo para ser sensacional para a gente estava com 5 novos projetos fechados para produzir toda a parte cultural dentro de grandes eventos. Por exemplo, o Festival do Japão, por exemplo, Campus Party, Brasil, e quando veio a pandemia, todos os eventos, todos esses projetos foram simplesmente guilhotinados, né? Foram cancelados da noite para o dia, e mesmo com contrato assinado ou não, todos os projetos foram cancelados. Então, a gente hoje está focado bastante em, como a Eli falou, né? Eles tiveram 2 meses de virar a chavinha do presencial para o online. A gente está tendo um pouquinho mais de tempo. A gente, em abril, ainda estava esperançoso que o rumo da pandemia no Brasil seria outro. Infelizmente não foi, não está sendo. E por conta de entender que a vida em primeiro lugar e a saúde dos nossos stakeholders, seja o público final, seja a nossa equipe, seja o expositor, o patrocinador, enfim, o fornecedor, que a gente nos últimos anos recebeu mais de 50 mil pessoas no final de semana, né? Então é muita gente passando, até mais gente que muita cidade do nosso estado, do nosso país. Então a gente tem uma responsabilidade extremamente grande de fazer com que o público no nosso festival passe por uma experiência brilhante e que ele saia melhor do que ele entrou, né? Então, por exemplo, um exemplo muito legal, o Ricardo Laganaro falou dos arcades, né? Esqueci agora o nome, Ricardo, se quiser lembrar. Os Voyagers, isso. Ele nasceu, não sei se você sabe, Ricardo, mas ele nasceu quando o Terra veio o primeiro ano no Pixel Show e conheceu o pessoal da Dynamic. E aí, juntos... Você que viu? Eles viram uma palestra minha, vieram falar comigo. E eles estavam na feira, exatamente. Aí o Terra, um mês depois, ele falou, cara, você não sabe, tô abrindo uma nova empresa graças ao Pixel Show. Eu falei, pô, que legal. Então isso é bacana, né? Da gente ver que a gente está fazendo uma parte positiva e tendo um impacto positivo para a sociedade como um todo. E até por conta disso que a gente faz no festival 90% das nossas atividades de acesso gratuito. Porque a gente quer que o brasileiro, que o paulista, que o paulistano, ele possa vir ao festival e conhecer essas coisas que, infelizmente, ainda não são muito conhecidas no Brasil. A gente brinca que se uma pessoa quer ver tudo que a gente põe disponível gratuitamente no Pixel, ele tem que viajar ao mundo e gastar uma nota preta. A gente põe tudo isso de graça dentro do festival, e esse ano a gente está pondo tudo isso de graça de uma forma online. A única atividade paga do festival é a conferência, e aí fica também o convite para todo mundo, você que está assistindo a gente, corre lá que até o dia 31, esse domingo, 31 de julho, a gente está com os ingressos para a conferência no lote Early Birds, que é o lote mais baratinho. E como a Eli falou, eu acho que esse é o intuito também nosso de poder impactar e não ter lá 50 mil, mas ter 500, 5 milhões ou sei lá quantos milhares, milhões de pessoas assistindo todo esse conteúdo que é tão rico que a gente produz com tantos palestrantes do Brasil e do exterior. Esse é um ano que, por conta da pandemia, assim como ele pontuou, o festival vai conseguir trazer muito mais estrangeiros para palestrar do que normalmente a gente consegue, porque eu não tenho custos de logística e etc, né? Então, a gente consegue trazer grandes nomes. Se hoje você entrar no site pixelshow.com, você vai ver lá que tem vários palestrantes já confirmados. A gente está com mais uns 40, esperando chegar a contrato já, e acredito que em agosto a gente já vai ter com um time super robusto apresentado de confirmados e as maiores atividades diferenciadas que a gente puder colocar. Que nem o Laganaro colocou, a gente infelizmente não vai poder ter esse ano, por conta da pandemia de não ser presencial, um lounge de XR, né, com as atividades, seja um documentário, seja um jogo, seja qualquer outra atividade, um simulador, que isso a gente tem nos últimos anos e é um grande atrativo do festival. Por outro lado, a gente conseguiu, com ferramentas online,
ter o nosso painel de arte colaborativa, que é um dos atrativos do Pixel, de forma online, uma ferramenta que a gente vai colocar onde todo mundo vai poder entrar lá e deixar a sua arte, a sua marca, num painel que, por ser online, a gente pode simplesmente dar um zoom out e vai aumentando esse painel. Tem coisas boas e coisas ruins, né? O lado de empresário e de empresa de produtora de eventos, que é a Zup Live, foi muito ruim. Perdemos 5 jobs fechados do ano. Estou com o time todo trabalhando em home office, que não é a mesma coisa. A gente é um time pequeno, somos 6 pessoas para fazer o maior evento de criatividade da América Latina. É incrível o que a gente faz, mas para a nossa realidade, a produtividade cai, porque a gente não está um do lado do outro resolvendo coisas mais rápido. Por mais que tenha as conexões, tenha as lives, tem 1000 canais de comunicação, às vezes acaba atrapalhando. E como o Douglas comentou, é muito bom porque você faz reuniões, finalmente as pessoas perceberam que não precisam estar um do lado do outro presencialmente para fazer reuniões e fechar negócios, né? A gente está fazendo muitas reuniões de captação de recursos, inclusive estamos com um projeto na Incentive-me para tentar buscar novos patrocinadores para o festival. É um festival que está aprovado em lei de incentivo. Então, se você que está aí assistindo a gente puder usar a sua lei de incentivo, já me procure em qualquer rede social com meu nome ou no site pixelshow.com, manda uma mensagem, porque o que a gente mais quer é fazer pela população e fazer para deixar esse legado positivo daqui para frente e o pós-pandemia que seja muito melhor do que já era antes. Devolver a palavra agora. Não sei se o Walter... Eu vou só fazer um gancho, como você comentou, Simão, claro, rapidinho, que eu acho que é um tema legal, que você comentou sobre esse esforço, né, para a gente conscientizar e mostrar para as empresas, né, que é um grande desafio, de fato, trazer segurança, né, para esse uso das leis, trazer transparência. Eu acho que vocês, com esse trabalho sério que vocês fazem, Eliana, também, com o festival, enfim, eu acho que é um movimento em que mostra profissionalismo, que mostra resultado e que tangibiliza que é efetivamente um bom investimento, né? E aí, fazendo também um gancho com um novo momento da pandemia, que eu acho que é uma análise importante, o que a gente vem sentindo, né? E aqui também fica um ponto de reflexão. As empresas que no passado elas não usavam, porque elas tinham uma verba de marketing robusta, elas estavam num nível mais de fluxo de investimento em várias áreas, e que nesse momento difícil caem vários budgets e ela precisa buscar formas diferentes de investir. E é um marketing gratuito, entre aspas. Exato, né? De conseguir trazer mais eficiência tributária, de conseguir trazer mais eficiência financeira. Então, naturalmente, você tem várias grandes que têm uma redução na sua capacidade de investimento. Natural, você tem uma crise econômica, você tem uma redução no recolhimento de impostos, naturalmente, elas vão ter menos recursos para investimento em leis de incentivo. Mas um ponto interessante é que você tem uma nova onda de novos entrantes, né? Porque são as empresas que no passado elas não estavam dando muito atenção para isso, e agora ela falou, pô, eu não tenho muita opção, eu preciso realmente olhar, porque é um investimento inteligente, é uma forma de trazer um novo budget de trabalho para a minha equipe, para a área de marketing, para a área de responsabilidade social, e ao mesmo tempo viabilizar projetos incríveis, como o de vocês. Então, trazer esse ganho de visibilidade para a marca, de reconhecimento, enfim, eu acho que traz inúmeros benefícios, e realmente fazer um esforço para essa conscientização, para levar segurança. Então, esse é um ponto também que a gente atua muito forte, então mostra case de sucesso, faz um trabalho forte na área de compliance, de documentação, de transparência, para ajudar essas empresas que ainda não usam a começarem a usar, né? Então, toda a estruturação interna, governança, fluxo do processo seletivo, tomada de decisão, então isso é uma das nossas especializações exatamente para trazer novos investidores para apoiar os projetos da área de economia criativa. Então, só muito legal, só uma coisa que eu esqueci de comentar, a gente são 16 anos fazendo o festival, né? E todo ano, desde 2005, todos os anos é feito em São Paulo, já fizemos 4 oportunidades fora de São Paulo, 2 em Porto Alegre, uma em Recife e uma em Salvador. E como a Eli comentou, né, é muito engraçado, porque parece que você sabe todo o seu festival, sabe como monta, como desmonta, o que faz, o que não faz, aí de repente vem isso, você precisa virar a chavinha total para um online. Já estava no nosso plano esse ano começar algo mais híbrido, até por conta de trazer mais estrangeiros. E aí, de repente, muda a chavinha total e você fala assim, tá bom, mas agora é um evento, entre aspas, novo.
né? Eu tenho que reaprender muita coisa, eu tenho que contratar. Isso também é uma coisa que é importante falar, porque muita gente fala assim, mas online é muito mais barato. Não é necessariamente assim, porque você tem um monte de custos que você não tem, óbvio, você não tem que alugar um espaço, você não tem que montar a parede, etc. Por outro lado, você tem que montar um estúdio, porque se você tiver que terceirizar um estúdio, vai sair muito caro. No caso do Pixel, a gente tem programa, esse ano a gente vai fazer uma semana de Pixel Show em vez de 2 dias, vai ser do dia 12 a 18 de outubro, e mais do que uma semana, a gente tem programação e conteúdo durante o ano todo. Então a gente decidiu construir pelo menos um estúdio, talvez até 3 estúdios dentro do nosso escritório. Então você tem muita tecnologia a comprar, e aí entra o que o Ricardo já falou, que tem custos absurdos, né, para construir isso. Você tem que fazer bem feito, porque quem conhece o Pixel Show sabe que o nosso festival é realmente diferente, né? O conteúdo é diferenciado por conta de uma curadoria na ponta do dedo, com vários co-curadores, e as pessoas que a gente chama vêm para realmente fazer com que o futuro do nosso mercado seja diferente, né? E aí a gente brincou esse ano, o tema do nosso festival esse ano era como vai ser a criatividade daqui a 150 anos. E aí a gente brincou que os 150 anos chegou hoje. E virou né? Mudou tudo. Mas era só um gancho aqui que é importante a gente pensar nisso tudo que a gente está discutindo, porque é muito rico esse tema, né? Robson, devolvo aí a palavra, que acho que a Janaína... Então, bom, estamos falando tanto de tecnologia que eu estou falando com uma outra assessora nossa que está junto com ela, caiu a internet lá no... Não está fixo. Ela não está conseguindo se reconectar, ela está tentando, mas não está conseguindo se reconectar. Assim, vai dar certo. Esse é um dos grandes gargalos, inclusive, né? Exatamente. Está nos eventos online, né? A gente estava até falando agora de custos, porque também tem um pouco esse mito, né? De que, agora o evento é online, coloca um tripé, um celular e beleza, né? Vai custar 300% mais barato. E não é bem assim, né? Uma coisa é você fazer um monte de sala de Zoom, né, um monte de link solto, onde você não tem networking, não tem nada, e outra coisa é você ter a riqueza do networking, que é o que o Big faz muito bem, com os players, com as reuniões de negócio, que o Pixel faz, com tantos meetups, meet and greets, etc., para gerar esse entrosamento dessas múltiplas áreas da criatividade. E para fazer isso, você tem, por exemplo, no nosso caso, a gente comprou a licença de uma plataforma americana para poder usar e ter a possibilidade de fazer isso com quem está na conferência. Quem vai para a parte gratuita vai navegar num ambiente similar, mas vai estar fora da plataforma, vai estar no nosso web, no nosso site, junto com as redes sociais, que muito conteúdo já vai estar disponibilizado nas redes sociais de propósito, porque igual ele falou, atingimos mais de 1 milhão de pessoas. Quando eu ia sonhar de fazer isso? Impossível, né? Passar fisicamente não dá. Então, a gente já está desde abril colocando conteúdo, e aí ficou convite para todo mundo que quiser abastecer com ideias, que é o nosso slogan, e alimentar o seu ócio criativo. Até o Laganaro está numa desses papos, entrar no nosso canal youtube.com/pixelshow e conhecer lá, já tem mais de 30 conteúdos e vai ter muito mais daqui para frente. Ontem, inclusive, eu conversei com o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, o Sérgio Saleitão, exatamente sobre esse tema, né, que o Douglas tão bem comentou aqui, do incentivo, da lei de incentivo, do que vai acontecer, da lei de auxílio, da Aldir Blanc, tantos outros temas que estão super em voga, porque esse é um momento que a gente está passando no meio de um furacão, né? Eu queria trazer uma coisa para vocês, na verdade, eu até tinha preparado para apresentar. Pode trazer. Não, só porque o contexto dessa live é um pouco como é que o governo ou o Estado não atrapalha ou ajuda, né? Assim, não é por acaso que países como o Canadá, a França, a Finlândia, bom, tem vários aqui, até que eu coloquei aqui quais são as políticas deles, né? Dão certo na área de economia criativa. Há investimento pesado, é uma política de Estado considerada estratégica para esses países, que está muito ligada com a possibilidade de você puxar um viés de inovação muito forte. Então, o Estado aqui brasileiro, a gente sofre muito com a gente não tem uma política com um bojo consistente que tenha continuidade, né? Principalmente agora as coisas meio que se desmontaram. Mas não existe o por acaso, não é por acaso que o Canadá é o 3º maior produtor de games do mundo, não é por acaso que a Finlândia é um país com 6 milhões
de habitantes, tem uma indústria de games pujante, fortíssima, que contribui bastante com o PIB deles. Existe uma política de investimento de longo prazo que realmente dá para a nossa área um viés muito estratégico. E isso a gente não vê no Brasil, a gente fala isso muito, alguns secretários, às vezes um ou outro surge uma voz que tem uma clareza nisso, mas se eu colocar, por exemplo, vou pegar um exemplo da Finlândia. A Finlândia tinha um programa que começou em 2008, de 70 milhões, de investimento de 70 milhões de euros por ano na indústria de games, tá? Em 2014, ou seja, 6 anos depois, aquela indústria estava contribuindo com 1,4 bi ao ano. Né? Então, assim, não é um número assim, pequeno, não é algo simbólico, é realmente importante para a economia de um país ou de uma região. Então, essa era a minha contribuição, assim, a gente realmente tem que falar sério sobre políticas públicas com continuidade e muito estratégicas e focadas. Uma disso que você trouxe, Helena, eu queria até colocar uma pergunta para todos. Vocês acham que a maneira como o governo, ou, sei lá, até, de repente, a sociedade enxerga esse mercado? Então, game, filme, são coisas, entre aspas, tá? Não é a minha opinião, não é a nossa opinião. Não, entendo. É uma coisa menor, quadrinhos, games, filmes, cultura, coisa de nerd. As pessoas não enxergam como um mercado, né? Que gera... No Brasil, né? Brasil. Deixa eu colocar aqui, acho que é justo isso. Acho que justo isso que você está falando é o que eu ia colocar depois que a Eliana, desculpa, comentou. O povo brasileiro, eu estou generalizando, óbvio que não é todo mundo, mas Claro. A gente tem uma cultura, uma carga cultural carregada na nossa história que faz com que a educação não seja o foco principal. Né? Infelizmente, por exemplo, a gente está falando de discussões aqui de quando vai voltar a aula. Cara, se a criança não voltar à aula, como é que o pai vai trabalhar? A mãe vai trabalhar? O tio, o avô, quem é que cuida dessa criança? Eu tenho 2 filhos pequenos, por exemplo. Trabalhar em casa com 2 crianças pequenas, tendo que dar aula, tendo que fazer todo o resto, como é que a gente produz num nível adequado de trabalho para gerar o resultado que a gente precisa gerar? E a outra coisa, já entrando no que o Robson falou, e o gancho da Eliana, a gente vê o mercado que mais cresce é o mercado da economia criativa. Né? Acho que o Douglas deve ter muito mais números para falar. Ontem, no papo com o Sérgio, ele até comentou que o estado de São Paulo representa quase 50% do PIB da economia criativa do Brasil. Com certeza. E aí a gente para e pensa assim, que é uma das dores que a gente está tendo esse ano, na feira do Pixel Show, né, a gente tem muitos expositores lá, muita gente que vive de ir em eventos e vender e mostrar os seus produtos. Tem alguns expositores que no Pixel vendem mais do que no ano inteiro juntos. E aí, num ano que não tem nem Pixel e nem outros eventos fisicamente, como que a gente consegue salvar o ano desse cara? Né? E aí a gente se desdobrou aqui, criamos um pacote de opções para eles, que a gente chama eles de patrocinadores da feira, porque eles ajudam a gente a manter a feira gratuita também. Né? E aí, então eu criei planos de divulgação dessas marcas e vou fazer uma feira online, como a gente está aqui, então como se eu fosse um vendedor, esse é o meu produto e vocês estão querendo comprar, como se eu estivesse atendendo na feira, mas não é tete a tete ali presencial. E eu vou ter que fazer a entrega depois com frete ou pessoalmente, enfim. Baita ideia. Mas a gente tem que salvar essas empresas, porque esses caras vivem disso, né? É muita gente, e isso é uma coisa que as pessoas ainda não têm essa noção do tamanho disso. Quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de que cada empresinha pequenininha tem ali 1, 2, 10 famílias embaixo, né? O meu time são 6, 7 famílias embaixo. O Douglas falou, tem o time dele espalhado, também tem gente embaixo. Então, quando a gente fala de um funcionário, a gente está falando de pelo menos 2, 3, 4 pessoas de família. E aí, a quantidade de colaboradores, de pessoas que trabalham na área da cultura e da economia criativa é muito grande.
é muito maior, muitas vezes, que na indústria e etc. Então, a gente tem que conseguir entender que o futuro da economia está na economia criativa. O PIB só tende a crescer desse lado mais do que nos outros. E uma coisa que eu queria deixar aí, o gancho da pergunta anterior do Robson, o que aconteceu na pandemia? Cara, se não tivesse cultura, se não tivesse arte, se não tivesse tudo que a gente faz na economia criativa, a gente estaria todo mundo no hospício agora, depois de 3, 4, 5 meses em casa. Porque se você não tem um livro, uma música e qualquer outra coisa, para um jogo, né, um videogame... Para assistir, cara... Desculpa que eu me alonguei aqui. Eu queria só aproveitar o gancho, um pouco do que a Helena começou, Helena começou, o Robson falou e você, que é muito isso, né? Primeiro é esse lado econômico, né? Se você pega hoje, tá na moda aqueles gráficos que mostram, né, quem era grande há 100 anos atrás e vai indo e tal. Há 200 anos atrás, era a indústria ferroviária, né? No século passado, foi a indústria automobilística. E esse século, é o século das indústrias de indústria criativa, né? As maiores indústrias do mundo hoje são indústrias que é o Google, é o Facebook, é a Apple, né? Assim, então as pessoas já têm que começar a entender que não é um bando de artista louco que quer, né, fazer uma piração, pegar o dinheiro e ir embora. Isso é uma indústria. A Helena falou muito bem, né, dos games, né, do Canadá, da Finlândia, e se você pega a indústria criativa como um todo, né, o projeto político, né, não só de incentivo, mas de criação de indústria na Coreia, né, a Coreia virou uma potência mundial, ganhou o Oscar esse ano, né, assim, o K-pop está dominando o mundo, né, e é um projeto de governo boy band, né, mas pensando como economia, né, como gerar negócio, como gerar dinheiro. Então, não é só a questão da lei de incentivo pura e simples e acabou. É pensar no futuro, né? É pensar como possibilidade de mercado, de trabalho, porque, só para dizer, além de tudo, é escalável, né? E esse tipo de economia que a gente faz é escalável globalmente, né? Você coloca isso para vender e é infinito a possibilidade de ter de volta, né, faturamento, que nenhuma das outras indústrias que tem muito incentivo conseguem fazer. Para você aumentar faturamento, você tem que aumentar também a lógica está invertida, né? E as pessoas ainda acham que é uma coisa que nem isso tem a ver com educação, né? Da população. É um discurso do governo que eduque a população, que na verdade o que a gente está falando é de uma nova forma, uma nova matriz econômica, sei lá, né? E eu acho que complementando, acho que concordo muito com essa reflexão, né? Como a Helena colocou alguns exemplos de países que, se você fizer uma análise, né, que elas estão disparando no uso da tecnologia, da economia criativa, elas também são referências na área de educação. Então fica muito simples você entender que no Brasil, se não tem investimento em educação, naturalmente existe uma análise superficial do mercado de economia criativa. Porque eu acho que é muito fácil você perguntar, não, mas o que é economia criativa para a pessoa que está criticando? E muitas vezes, cara, vem respostas muito superficiais, muito rasas, sendo que é muito importante a gente divulgar e fazer esse trabalho de conscientização para que exista uma análise mais profunda, pensar em toda a cadeia produtiva da economia criativa, pensar no volume de geração de emprego, na geração de riqueza, que é um modelo extremamente rentável no longo prazo, em que o que se gera de riqueza hoje, isso vai ser escalável para todos os países do mundo, como o Ricardo bem colocou. Então, eu acho que é uma reflexão muito importante, e também que o governo e que as pessoas valorizem não só a atividade fim, que é a democratização do acesso à cultura, mas principalmente a atividade meio, a formação de jovens, que você pode criar um projeto social de formação de jovens para desenvolver games, e, cara, tirar um monte de jovem da periferia, da rua, gerar emprego, renda, né? Você pegar vários projetos sociais que ensinam design, web design, desenvolvimento de aplicativos, você tem um trabalho na área de educação, formação de jovens para orquestras, para a área de realidade virtual, enfim. Então, quando você entende a economia criativa como uma atividade meio, uma ferramenta de transformação social, cara, você vê isso muito mais fundo e realmente como algo que tem um potencial incrível. Porque como que você vai chamar a atenção de um jovem que está na periferia, cara, que ele não quer saber de nada e que ele já está com certo nível de revolta e que também não dá para julgar o cara, que ele teve uma vida super barra pesada, e a partir do momento que você consegue chamar a atenção dele com uma realidade virtual, com um game, ele vê uma perspectiva de futuro na vida dele, cara, você pode, e não só pode, mas como já existe um impacto, claro que a mensuração disso é muito complexa, mas o quanto que a economia criativa reduz na criminalidade, reduz no nível de doenças
psíquicas, né, psicológicas, como uma fase que a gente está vivendo, e o Simon bem colocou, imagina a nossa situação hoje, se não tivesse uma boa base da economia criativa para fornecer tudo que a gente tem acesso. Então, eu acho que essa reflexão, ela só é pouco valorizada porque a reflexão é superficial, é rasa. A partir do momento que... Por favor, Helena. Não, assim, a gente passa... O nosso pitch aqui é indústria de games é como vetor de inovação, cross-sector, que permeia aí. Então, para a gente quebrar um pouco esse bloqueio, essa miopia de que a gente está aqui só para jogar, a gente mostra uns exemplos bastante tangíveis, né, que, por exemplo, o controle da NASA de uma das mesas deles é um joystick do Xbox, por exemplo, né, de uma das aplicações deles. A gente tem uma empresa em São Paulo, a Mad Room, de realidade virtual, eles são de games. Mas o que você fala? O meu DNA é games. Eles desenvolveram o primeiro corpo humano para treinamento de estudantes de medicina, em que você tira o órgão, opera numa outra mesa e devolve. Isso é brasileiro, está sendo desenvolvido junto com o Hospital Albert Einstein. Simuladores de petróleo, por exemplo. Vamos falar de uma coisa... Você vai treinar o cara para descer uma plataforma. Você vai descer ele lá ou você vai primeiro fazer ele treinar num simulador? Isso tem tecnologia de videogame. O Leonardo deve ter N outras coisas para falar, mas... esse aqui que está, submarinos norte-americanos parcialmente controlados por controle de Xbox 360. Assim, a gente tenta fazer discurso quando a gente vai falar com o governo. Para tangibilizar, né? Assim, gente, olha, o que vocês estão vendo na sua casa, o seu filho, enfim, isso é uma parte, mas veja as camadas que estão por baixo disso e como a gente está entrando em todas as áreas da economia, né? Então, acho que a gente tem que se valer desses exemplos mais tangíveis, mais comuns, para quebrar essa barreira de que, enfim, isso não é sério. E a dificuldade no Brasil que eu acho como a gente não tem aqui uma indústria forte, a gente está completamente fora das grandes, né, do Vale do Silício, de Seattle, também fica difícil, né? Até pouquíssimo tempo, e eu acho que é uma grande vitória, até pouquíssimo tempo, o Google, o Facebook, Unity, Unreal, as grandes, né? Elas não tinham no Brasil um time para tratar de desenvolvimento, eles só tinham gente de marketing aqui, só para vender. Vendas, né? Não é nem marketing. De todos vocês que estão aqui, enfim, eles hoje têm times de 2, 3 pessoas. Isso já é uma grande vitória para nós no Brasil, estamos aqui em São Paulo, né? Mas assim, gente, veja bem onde nós estamos, assim, é uma conjuntura complexa. Então, esse pitch de que precisa ser visto como uma coisa estratégica, um investimento contínuo nessa área de economia criativa, de digital, de inovação, para mim é o que vai salvar o Brasil, porque senão a gente vai perder essa onda, vai ficar ainda achando que a indústria de manufatura... Aí a gente vai ter que falar que é um país... Aí vem aquela velha máxima, de futuro ou do futuro, né? Pronto, ficamos assim para sempre. Mas o último apaga a luz. Assim, eu acredito que, por exemplo, a gente tem... não é nem esperança, eu acho que já acho que a gente pode olhar até já meio caminhando para o final, para a gente discutir aqui quais são realmente, efetivamente, esses gargalos, para que a gente possa pensar nos próximos passos dessa indústria. E eu cito o exemplo da própria agricultura, sei lá, 30, 40 anos atrás, o Brasil era um pasto cheio de latifúndio, a agricultura brasileira não era levada a sério, tirando uma ou outra commodity, mas hoje a agricultura brasileira é respeitadíssima, você tem centros de formação espalhados pelo país, investindo na molecada, igual a gente falou agora há pouco, a gente tinha um movimento nas cidades menores do interior de jovens que não queriam ficar na lavoura, para crescer a lavoura que era da família, a pequena plantação, e queriam sair para vir para a cidade grande. Está rolando um movimento contrário, eles saem para estudar e voltam, que é para crescer o negócio das famílias. Então, será que, de repente, na economia criativa, a gente tem, o próprio Laganaro aí que, ganhou Veneza, sabe?
todos vocês extremamente competentes. Só que olhar para esse futuro, pensando nos gargalos, não dá para a gente pensar que daqui 30, 40 anos também, a nosso mercado de economia criativa pode ser a agricultura, que a gente está hoje no passo que a agricultura estava 40 anos atrás. Eu acho que a gente não tem nem 3 anos para surfar essa onda. 30, então, eu acho que a gente tem muito pouco tempo para sintonizar e estabelecer isso como política pública estratégica. Acho que não existe 30 anos para nós. Você acha que estabelecimento de política pública estratégica seria o primeiro passo? Imediatamente. Você tem como revitalizar cidades inteiras, transformar uma economia, investindo no digital, investindo na tecnologia, na criatividade, acho que é por aí, imediatamente. Você só cria profissionais que são de altíssimo nível, uma indústria não poluente, enfim, a gente tem tudo aí para sair com um pitch maravilhoso. Eu concordo bastante, fazendo um gancho, eu acho que tem um entendimento mais claro, né, sobre o que de fato é a economia criativa, como o pessoal comentou aqui, eram as 7 artes, e isso evoluiu e mudou muito recentemente. A Eliana colocou a questão da Smart City, que usa muito a questão da economia criativa e como essa dinâmica dos games influencia no mecanismo do funcionamento da cidade. Enfim, eu acho que esse entendimento mais aprofundado e existe, primeiro, uma necessidade de defesa interna no governo, que tem alguém ou um grupo de pessoas que tem uma visão de longo prazo e entenda que isso realmente é estratégico para poder defender essa pauta internamente. Porque, cara, não existem políticas públicas que são criadas ao acaso, da mesma forma que a gente entende que o Canadá não é referência, a Finlândia não é referência ao acaso, né? Eu acho que primeiro tem que ter um entendimento de que, de fato, é um potencial inexplorado enorme, né, e que a gente tem, de um lado, o mais difícil, que é uma competência e uma questão intelectual criativa enorme, que o brasileiro ele se destaca muito nesse quesito, e que falta realmente esse incentivo de acesso a capital, de uma redução na questão tributária para importação de equipamentos, para, de fato, ter um maior acesso. E a gente já perdeu muitas ondas, né? A gente perdeu recentemente a onda do 5G, né, em que você já tem ali grandes referências. Uma vez que eles desenvolvem a tecnologia, todos os desenvolvedores começam a acelerar aquilo localmente, e depois, quando chega no Brasil, a gente se torna consumidor. A gente não vai ser, dificilmente a gente vai conseguir, de fato, ser um produtor. A gente vai ser um consumidor. E que existe essa questão global também de interesses, de que quanto mais consumidores, melhor. E que quanto menos produtores, menor a competição. Então, realmente, eu acho que existe a necessidade de uma movimentação conjunta de todos os setores, né, das associações, do mercado de capitais de investimentos, então, venture capital, empresas que acreditam e que possam, de fato, investir, investidores anjos, aceleradoras, incubadoras, governo. Eu acho que ou existe um movimento conjunto com um objetivo fim em comum, ou dificilmente a gente vai conseguir surfar essa onda. Assim, a gente nada muito, mas a gente sente exatamente que muitas vezes a gente está nadando sozinho, né? A gente está, e aí o pior é que você olha, tem uma outra pessoa nadando e a gente vai se esforçando, mas eu acho que falta essa visão estratégica de longo prazo e que o timing é muito importante. A gente precisa acelerar e pegar isso firme. É uma coisa falando até um pouco mais da área do XR, né, mas que acho que é muito alinhado com o discurso do Douglas, essa coisa de pensar no longo prazo, né, e de entender o que a gente tem que fazer agora para daqui a pouco, lá na frente, tá relevante. Então, a gente fala, né, e já é fato, né, que a próxima plataforma de computação vai ser espacial, né, nos óculos, né, e a gente falava, sei lá, 6 anos atrás, disso, a gente era considerado louco, mas tudo bem, tá tudo certo. Agora já tem, eu tinha vídeo para mostrar aqui disso, e é possível. A gente continua sendo visto como louco, a maioria das pessoas. E a gente passou por, sei lá, 4, 5 enormes revoluções nos últimos 20 anos, que quem viu antes como funcionou, e uma delas é a do videogame, né? A gente sempre conta de um caso que na Games Developer Conference de 2005, um cara mostrou um celular e falou: daqui a 10 anos, 1 bilhão de pessoas vai estar jogando aqui. E na época, o que dava para jogar era o Snake, aquele joguinho da cobrinha, e todo mundo riu. Quem entrou naquela época na onda, em 2005, em 2015, acho que estava bem, né? Porque aí já tinha mais de 1 bilhão de smartphones no mundo, né, com jogos. E o que a gente está querendo falar é isso, assim,
Se a gente entra nisso agora, a gente consegue crescer junto com a onda, para quando ela for grande, a gente ser relevante. Se não, a gente sai com todo esse handicap que a gente saiu em todas as indústrias que aconteceram e a gente não ficou esperando, né, alguém desenvolver, e aí, que nem o Douglas falou do 5G, a gente vira só consumidor, né? A gente não consegue produzir, a gente não consegue virar protagonista e não gerar uma indústria com empregos, com, enfim, movimentação de dinheiro como produtor, né? Então, a gente precisa que ter gente que entenda no longo prazo, não só em 4 anos, né, num mandato, que isso é o que vai fazer a gente ser, enfim, que nem a Helena falou, né, a gente não pode ficar preso nas indústrias do passado, né, essas vão ser as indústrias que vão dominar o mundo e a gente tem que estar lá também, né. Acho que a política tem que ser tratada, e eu tenho uma visão, alguns amigos até acham que eu sou meio louco por causa disso, mas a gente já é tratado como louco, o Laganaro já falou, então tá tudo bem. Eu acho que a gente está num momento que, como o Douglas comentou, todo mundo já está falando disso, mas os 3 setores têm que estar muito amarrados, tem que estar se conversando, tem que estar olhando para o mesmo lugar para buscar alavancar o que a gente tem hoje. Cara, a gente tem um país, né, um estado, uma cidade extremamente rico em tanta coisa, e criatividade é uma delas. A gente tem tantos prêmios de brasileiros espalhados por aí. Imagina se a gente tivesse focado em educação, se a gente focar a partir de hoje, de amanhã, em educação, e educação começa de pequenininho, né? Tem que começar do pré-primário até a faculdade, após o mestrado, o doutorado, etc. E assim, quando a gente fala de... Às vezes eu falo, não, mas a gente tem que ir lá e falar o que a gente está pensando para o poder público. E aí as pessoas falam, não, mas eles não vão ouvir a gente. E aí começa aquelas velhas máximas. Então, se a gente não está aqui, acho que esse fórum e tantos outros que a Janaína e alguns outros políticos estão fazendo, abrindo a casa para ouvir as pessoas, os especialistas das áreas, é muito importante. Porque, por exemplo, quantos artistas, e aí, se você parar, igual o Douglas comentou, vários subsetores, subnichos da economia criativa, quantos artistas ficam famosos, brasileiros ficam famosos no Brasil? Super poucos. Agora, quantos desses caras são famosos lá fora? Um monte. Às vezes, a gente vai fazer curadoria para o festival, por exemplo, e a gente descobre um brasileiro por busca internacional, e aqui dentro você não consegue achar o cara, né? E assim, uma outra coisa que a gente tem que quebrar um pouco é aquele paradigma que se criou de, não, vamos dar cota para isso, cota para aquilo outro, e a gente, quando faz curadoria, a gente busca os melhores, independente se ele é homem, mulher, qual o gênero, qual a idade, qual a cidadania, não importa para a gente, né? Importa que a gente apresente e traga para o público que está ali consumindo e se inspirando para fomentar a melhoria dele e do futuro, para gerar legado, que as melhores pessoas possíveis estejam ali dos vários segmentos. Então, eu vou trazer um cara que ganhou Oscar, eu vou trazer um cara que ganhou Emmy, eu vou trazer um cara que ganhou Veneza, né? Eu vou trazer grandes nomes, mas, putz, o cara tem que ser premiado para vir palestrar? Não, ele tem que ter um projeto bacana, né? Então, igual a Helena acabou de falar da realidade virtual para a medicina. Cara, isso aqui é brilhante, né? Ou uma empresa israelense, que acho que ano passado, ou 2 anos atrás, agora não me fugiu a data, criou uma máquina que você põe no meio do deserto, é como se fosse um ar-condicionado, entre aspas, que gera água potável, é um grande bebedouro que puxa o calor do deserto. Cara, são coisas que vão mudar o mundo, né? Então a gente busca coisas, e acho que nós fazemos parte disso, e é importante que o governo, todos os níveis do governo, né, estejam alinhados com isso, para que a gente possa construir isso para frente. Senão, a gente vai perder esse e vai perder os próximos trens que vão passar. E aí, passando a metáfora que o Douglas falou, né? Estamos remando, e a gente nunca consegue entrar na queda da onda e surfar essa onda. A gente fica ali sempre na crista da onda e acaba perdendo. Então, acho que a gente está num momento... até a pandemia trouxe isso, né? Mostrou que todo mundo é igual, independente de onde ele está no mundo todo, quebrou muitas barreiras, muitos paradigmas.
Simão está falando. Vocês estão me ouvindo, não? Eu Sim, sim. Então, eu acho que é muito isso, aproveitar esse momento e realmente a janela de abertura, ela cada vez é menor, porque a tecnologia ela é tão mais rápida que se você não aproveitar logo aquele gap, você perde. Eu só queria fazer um ponto nessa história. Você falou que aí eu acho que é a hora que o governo entra bem também, né? Não sabendo, porque eu não entendo de política pública. Até a Janaína entrou agora de propósito. Como funciona, se é cota ou não. Mas um exemplo que eu acho muito legal, que junta tudo, eu sou professor na Belas Artes, eu tive 2 alunos lá que são brilhantes, que é o Aloísio e a Michele, que criaram uma empresa chamada Ludbrink, que ganhou o Pixel Show. No Pixel também, exato. E ganhou o prêmio no Pixel Show, junto com a linha. E eles são 2 alunos cotistas da Belas Artes. Sim. Então tem essa coisa, né, que volta no que o Douglas falou, na questão da educação, né? Assim, se você cria condições para as pessoas se formarem bem, você não precisa ter que, usar como paliativa, digamos, no festival, que nem o Simão está falando, ter que ter uma cota. Porque eles surgiram naturalmente como estrelas do evento, porque eles são brilhantes. Mas eles não teriam essa oportunidade se eles não tivessem entrado na universidade como cotista, né? Então, eu não sei fazer essa equação, mas é claro que, inclusive, falando em melhores resultados e diversificações na forma de pensar, isso traz resultados pragmáticos, né? Competindo de igual para igual com outras pessoas que vão fazer resultados melhores. Né? E a gente consegue, acho que, ser mais eficiente. As cotas, eu não sou contra as cotas, né? Só para deixar claro aqui, mas é importante que porque muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, por que não tinha tantos negros, tantas mulheres, tantos LGBTQI? Cara, a curadoria foca na excelência, independente de qualquer outra coisa. Sim. Mas acho que o que a gente falou aqui, que acho que é o recado que tem que ficar, é importante a política de Estado pensar em primeiro lugar, em qualquer dos níveis dessa política, em educação. Porque se a gente não tiver um cara que sabe fazer 1 mais 1 e escrever o básico, como é que ele vai ter a cota para entrar na faculdade e se formar? Né? O meu sócio deu aula em faculdade que ele não... Era impossível passar o aluno de ano e a faculdade falou, não, mas tem que passar de ano. Aí ele falou, então não vou mais dar aula aqui, porque não faz sentido. Né? Então, a gente tem que pensar que a educação tem que começar com 0 anos e vai até 120. Né? Até o cara... A gente está sempre aprendendo. E nesse papo a gente está aprendendo também. Acho que é isso. Legal, gente. Então, eu vou passar a palavra para a vereadora Janaína Lima para fazer o encerramento. Jana. Bom, primeiro eu quero agradecer muito esse debate maravilhoso sobre economia criativa. Todas as empresas, todas as partes da sociedade, quando querem pensar em inovação, pensar fora da caixa, tentam se nutrir nesses peras que aqui a gente teve a oportunidade de ouvir e aprender. Quero muito aqui agradecer ao Douglas, ao Simon, ao Ricardo, a Eliana, que aqui muito bem veio a brilhantar aqui representando todas as mulheres, não é mesmo, querida? Então... Foi ótimo ter todos vocês aqui falando de um setor tão importante que emprega mais de 300 mil pessoas. Então, assim, as pessoas não têm ideia do quanto que a economia criativa movimenta a economia brasileira e que garante, no momento, por exemplo, de tanta dificuldade, é um dos poucos segmentos que a gente vê que está conseguindo superar ou ao menos tentando encontrar um caminho para superar os desafios impostos aí pela pandemia. Então, aqui, de uma admiradora, de uma fã do trabalho individual de todos vocês, contem com a gente, eu concordo 100% com você, Simon, que a gente precisa, de fato, desse compromisso, dessa visão de todos os governantes. A gente está um pouco cansada dessas políticas de imediatismo, que não tem uma visão de longo prazo, que realmente não resolve os problemas estruturais da cidade. Então, eu acho que, da mesma forma que os outros setores da sociedade buscam em vocês inspiração,
já passou da hora do poder público e beber dessa fonte também, para que a gente possa, de uma forma diferente, trazer soluções para os velhos problemas, porque ter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes, a gente já viu que isso não dá certo. Então, foi um grande aprendizado nessa manhã, por isso agradeço muito vocês pelo tempo, pela possibilidade aqui de ouvir e aprender com vocês. Boa. Valeu, pessoal. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Um prazer Obrigado rever pelo aqui convite, todos Helena. os amigos. Boa, gente. Grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, boa tarde para Obrigado. todo mundo. Helena, obrigado pelo convite. Imagina, foi um privilégio. Tchau. E vocês fiquem ligados, logo mais teremos mais um webinar de peso, assim como a gente teve aqui a oportunidade de aprender com esses feras da economia criativa. Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Falou, valeu, Robson. Obrigado, Simão.